E a família, graça e paz, você que está em casa, no trabalho, que o Eterno te recompense pela sua caminhada. Queridos, a nossa proclamação do mês de setembro, o Espírito Santo me ajudará a manter as minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. O Espírito Santo me ajudará a manter as minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Pegou? Para vocês proclamarem também? O Espírito Santo me ajudará a manter as minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Vamos lá, você já sabe. Se for meia boca, a gente vai repetir até a igreja inteira proclamar isso com fé esse mês de setembro. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá? Vai até, você só vai respirar. Você só vai respirar. Ó, o Espírito Santo me ajudará a manter minhas vestes limpas. E assim, ok? Aquele E ali é para dar um respiro. Para você. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Dá um aplauso a Jesus por essa proclamação. E é isso que nós vamos estar proclamando o mês de setembro. Ô Jorge, coloca aquele tabloidezinho que eu passei para aquela imagem ali, ó, procurado. A quem vou colocar o rosto ali? O Gustavo saiu com um troço desse aí, começaram a postar um negócio desse do Gustavo aí, procurado. Foi do Gustavo mesmo que colocaram? Foi, né? Acharam ele? Procurado. Por que alguém procura alguém, ou por que alguém procura alguma coisa? Por que você acha? Hein? É o óbvio, tá na cara. Por que alguém procura alguma coisa? Porque está perdido. Se não está perdido, não precisa procurar, é só pegar. Então, hoje o tema da minha mensagem é procurado pela justiça. Procurado pela justiça. Seu rosto encaixa naquele quadrado ali? A partir do momento que alguém fala que você está sendo procurado, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Pode ser para receber um prêmio. É difícil, mas acontece. É difícil. Normalmente, quando você ganha um prêmio, você tem que provar que você ganhou. E quando você ganha uma recompensa, você tem que ir lá se apresentar com todos os documentos, prova de vida, DNA, o seu time de futebol, qual a sua preferência política e tudo mais. Você tem que deixar o teu sangue lá. Mas quando é procurado pela justiça, você pode ter certeza, eles te acham. Eles te acham. Até porque tem recompensa. Ah lá, tem um prêmio lá embaixo lá. Então, hoje eu gostaria de começar a falar com vocês a respeito de justiça. E aí eu tenho uns salmos para nós apreciarmos. Salmos 11, versículo 7. Pois o Senhor, Ele é, e Ele ama o quê? Os retos verão a sua face. Lembra que o Espírito Santo é que vai nos ajudar a manter as nossas vestes limpas, é o Espírito Santo. Então, não tenta fazer isso por você mesmo, através do proibitivo. Eu vou para aquela igreja ali, porque aquela igreja não pode isso, não pode aquilo. A gente tem que viver a liberdade pela qual Cristo nos libertou, sabendo
aquilo, como diz o apóstolo Paulo, o que nos condena e o que não nos condena. Pastor, o pecado é relativo, a gente pode relativizar o pecado? Sim. Eu não tenho nenhum problema com o homossexualismo, não há nenhum problema de eu abraçar um homem. Agora, outras pessoas que passam por essa guerra, essa dificuldade, sabem que é bom evitar. Eu não tenho problema com dependência química nenhuma mais, já tive. Então, para mim está tranquilo. No entanto, eu não aconselho pessoas que teve problema de alcoolismo flertar com alguma brincadeira sobre o álcool, ponto. Então, algumas pessoas têm problema, outras pessoas não têm problema. Então, daí dá para nós relativizarmos o pecado? Sim. Existem pecados que é universal, sobre falar mal dos outros, ira, dissensão, que são as obras da carne? Sim. Mas nem todos os pecados é universal. Existe o pecado que ele é pessoal, relativo. Tem gente que é fissurado por alguma coisa, é dependente, químico de alguma coisa, outras pessoas não são. Não há nenhum problema. Estava conversando, quinta-feira, eu fui num churrasco e estava conversando com o pessoal. O cara falou que tem mais de 15 anos que parou de fumar, ainda sente vontade de fumar. Eu falei, rapaz, você tem que fazer um tratamento, porque não é possível. Eu tenho 24 anos que eu parei de fumar, fumei por 17 anos. Hoje alguém pode fumar perto de mim, a única coisa que vai acontecer é que eu vou ficar chateado. É porque minha roupa vai sair com fedor de nicotina, de fumaça. Tirando isso, não há nenhum problema. Quem já fumou aqui que não tem nenhum problema mais com cigarro? Então, não tem nenhum problema. As pessoas podem fumar do seu lado, está tranquilo. A Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Pronto, acabou. Não há nenhum problema sobre isso. Embora qualquer um de nós que já fomos tabagista e se colocarmos isso na boca, essa porcaria, pode ter certeza que a gente volta tudo, porque está no cérebro, está na nossa mente. Existem arquivos aqui, arquivo morto, que a gente pode ressuscitar. Então, é melhor não brincar com isso. No entanto, pois o Senhor, Ele é justo e ama a justiça. Então, procurado pela justiça, a gente vai ler agora o Salmo 101, versos 6 e 7, 101. Aí você vai ver quem é que está te procurando. Deus está dizendo, os meus olhos aprovarão. Procura a Almeida Revista e Corrigida. Ultimamente eu estou mais, ou então a Fiel. Ela está numa... Revista e Corrigida, dá uma olhada. Essa daí é muito fiel para o meu gosto. Os meus olhos procurarão os fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está procurando os fiéis da terra. Hoje mais do que nunca. Pode ter certeza, Deus está procurando os fiéis da terra. Deus está à procura. Por que Deus está procurando? Porque eles estão perdidos. Eu fico imaginando só aqui, quantos fiéis estão perdidos. Perdido no propósito, perdido na própria vida. Aqui dentro, nós. Homens e mulheres de Deus, pelo qual Deus te resgatou, Deus te salvou. Que tem propósito na tua vida. Mas você está perdido, por isso Ele está procurando. Não é porque não tem, mas está desaparecido. Tem, porque se não tivesse, Ele não estaria procurando, porque Deus não perde tempo. Eu sei disso porque Jesus, nas mensagens dele, Ele dizia a umas pessoas, quem tem ouvido, ouça. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Eu imagino Jesus pregando, falando, olha, não estou preocupado, a minha mensagem é essa, é fiel e verdadeira, mas eu não estou preocupado se você vai me seguir ou não, eu só vim aqui para poder liberar a mensagem para vocês. E se vocês quiserem me seguir, eu estou indo, nega-se a si mesmo, toma sua cruz. É isso Jesus que eu vejo na Bíblia, é esse Jesus que nós seguimos. Se você estiver saindo daqui para uma vida de pecado,
Ele não vai te proibir. Se você sair daqui para desviar, para viver a sua própria vida, tudo bem, tudo bem. Essa é a Bíblia que eu conheço. Talvez você conheça de uma maneira diferente, respeito você, mas essa é a Bíblia que eu conheço. Daqui para frente eu não quero mais ir na igreja, não quero participar de célula, não quero mais nada. Tudo bem. Eu quero, tudo bem. Só que o retorno sempre é mais difícil. Não é que é impossível. Mas o que você vai ter que deixar, o que você vai ter que negar é muito mais. Porque segundo a palavra de Deus, volta 7 espíritos piores. É assim, se você não, talvez esteja tão interagido com essa parte espiritual, é muito fácil. Quem já tentou parar de fumar? Levanta a mão. Tentou parar de fumar. Quem já fumou e tentou parar de fumar? Não, nunca ninguém tentou, então fuma até hoje. Quem já fumou na vida? Levanta a mão. Foi cigarro, maconha, crack, bom. Então, quando a gente tenta parar de fumar, a gente fica 2, 3 dias sem fumar. Aí a gente não aguenta, fuma um cigarro. A gente vai fumar só um cigarro. A gente volta pior. Então, os espíritos que saíram de nós, de acusação, de vícios, aí nós vemos para a casa de Deus, somos libertos pelo sangue de Jesus, aí porventura nós desviamos, colocamos Jesus novamente ao vitupério, colocamos Jesus novamente na cruz, com os nossos pecados, segundo o apóstolo Paulo. 7 espíritos piores, aqueles que saíram, volta até nós, segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus falando no Evangelho de Lucas. E o estado desse homem se torna 7 vezes pior. É só você encontrar com um desviado aí, você que conhece um desviado, olha como que ele era antes de entrar para a casa de Deus, agora olha como que é o estado dele. Piora tudo, arrebenta tudo. Primeira coisa que toca é a família. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o estado dele se torna 7 vezes pior. Então, é mais difícil. Então, a Bíblia diz que esse Senhor da justiça, que Deus é amor, mas Ele também é justiça, então Ele está saindo à procura, e Ele está querendo achar os fiéis da terra. Não é que não tenha, é que eles estão perdidos. Lembra que eu falei no início? Estão perdidos. Perdido em quê? Eu estava perguntando a Deus hoje. Está perdido em quê? Talvez esteja perdido dentro de si mesmo. Daquilo que a vida tem empurrado a goela abaixo com essa tecnologia toda à nossa disposição, fazer com que você queira viver uma vida que não está à sua altura, porque tudo nas redes sociais é fácil, tudo que você vê lá é fácil, só que para cada coisa que você quer conquistar, para cada meta que você olha e quer conquistar, você tem que estabelecer 2 princípios básicos. Quais são os princípios básicos que você tem que estabelecer para a sua vida como meta? Primeiro, o que eu quero? É uma promoção na empresa? É uma promoção financeira? É um carro? O que eu quero? É uma nova faculdade? O que eu quero? Primeira coisa que você tem que estabelecer. E em quanto tempo? O que eu quero, em quanto tempo? Então, hoje nós olhamos as coisas, não colocamos esses princípios básicos e achamos que vamos conquistar. Vai ter uma geração frustrada. Porque nada na vida cai do céu a não ser chuva. E quando está muito ruim, descarga elétrica, ou raio. Ou, na pior das hipóteses, granizo. É o que cai do céu. Agora, no mundo espiritual, capeta. Porque todos eles caíram. Então, as pessoas, eles perdem o foco daquilo que é espiritual e começam a interagir só no mundo físico. Apóstolo Paulo diz que nos admira por nós termos começado no Espírito e agora nós estamos na carne, nós já estudamos sobre isso. Então a gente tem que saber nos posicionar.
Há muitas ofertas por aí, como Satanás ofertou Jesus, pedras e pães, pula-te do pináculo do templo, tudo isso eu te darei, em Mateus capítulo 4. Há muitas ofertas. A gente vê na Bíblia que a oferta é todo dia, a oferta na área sexual, oferta na área dos vícios, oferta na área da preguiça, oferta na área nas nossas emoções, para nós vivermos uma vida apática. Eu tenho essas ofertas, você também tem essas ofertas. Todos nós temos, ninguém aqui é de uma matéria diferente do outro, todos nós somos como um. Tanto quando Jesus fala que todos nós aglutinados como uma igreja, somos o corpo dele aqui na terra. E o corpo dele é dotado das mesmas falhas aqui na terra, por isso que ele nos santifica e nos purifica e perdoa os nossos pecados, para que o Espírito dele habita em nós. Agora olha só que interessante. Mesmo o Jesus, o corpo de Jesus, saindo de Mateus capítulo 4, que nós conhecemos do deserto, ali havia as ofertas para ele, e nós não somos diferentes. Aí a gente quer ser melhor do que Jesus? Não, pastor, não, a mim não, aleluia. Não, meu querido, você sim. Se você é corpo de Jesus, você vai ter muito mais oferta hoje do que tinha quando estava no mundo. Quando você estava no mundo, você não pegava nem gripe, você não arrumava nada. Agora veio para a igreja, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, o diabo descobriu que você é bonito, está te oferecendo uma mulher, está te oferecendo um homem, está te oferecendo desejos, ou não? Começa a vir oferta para você que você nunca teve antes. Fala, poxa, podia ter vindo essa oferta antes, quando eu não era de Jesus, mas agora não dá. Isso é para você ver, fiquei mais bonito? Não. A unção de Deus sobre a sua vida, existem os caçadores de unção. Vai perguntar para Dalila e Sansão, vai perguntar para Jezabel e Elias. Existem os procuradores de unção, vai procurar a saber da mulher de Potifar com José. Existem os caçadores de unção. Para quê? Porque gosta? Não, para destruir. Tem gente que olha para você, não quer o que você tem, quer destruir o que você tem. O que você tem ele não quer, mas ele quer a felicidade pelo qual aquilo que você tem te faz. Aí então ele não quer aquilo, ele não gosta daquele carro, ele não gosta do seu trabalho, mas ele quer destruir o seu trabalho, porque você está feliz com o seu trabalho. Quem está me entendendo? Então são os caçadores de unção, não porque desejam, né, como um dos os livros que eu li, Os Caçadores de Deus, Tommy Temple, mas muito bom livro, o meu segundo impacto que eu tive, o primeiro foi o Encontro com Deus, o segundo são Os Caçadores de Deus, de Tommy Temple, livro muito bom. Então, os olhos de Deus estão procurando os fiéis, porque eles estão perdidos. E eu olho para a igreja hoje, eu olho para vocês e vejo quantos talentos enterrados e quantos talentos perdidos, quantas pessoas que estão aí a ver navios, sabe? Que poderia estar sendo tremendamente usado por Deus, mas preferiu estar só cumprindo uma agenda religiosa. Porque acostumou, porque gosta de uma palestra, porque gosta de comer macarrão, maionese e frango assado e igreja dia de domingo. Agora, não foi para isso que Cristo pagou o preço, não foi para isso que Ele nos escolheu, como está escrito em Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, não fosse vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu escolhi a vós para que vades e dê fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai em nome do Filho, vos seja concedido. Deus abre uma linha de crédito no mundo espiritual, para todos nós, pelo qual aceitamos o convite dele, aceitamos o ídio, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele que nos escolheu com esse propósito. Você pode achar que foi pastor, você pode achar que foi isso e aquilo, mas ninguém convence o homem a fazer aquilo que ele realmente não quer fazer. Então, olhando por essa parte, Deus ele continua olhando em toda a terra, os seus adoradores, ele procura em toda a terra os fiéis. Mais do que nunca, Deus ele está procurando o fiel que existe dentro do Mendonça. Ele procura todos os dias o fiel, o Mendonça fiel, pelo qual o Espírito dele habita. Para quê? Tem propósito. Para que esteja com ele. Qual o tempo que você passa com Deus? Qual o tempo que você se relaciona com Deus?
Onde que você clama a Deus nos tempos difíceis da tua vida, no dia amargo? Onde que você acessa Deus, esse amigo precioso, esse Pai eterno? É quando que você recorre a Deus, o colo dele? É somente no momento que você está muito feliz, você fala muito obrigado, Deus? Qual é o momento que Ele quer que cada um de nós, Ele procura os fiéis para que esteja com Ele. Deus, Ele quer que nós estejamos com Ele. Quantos pais, mães tem aqui? Pai e mãe. É uma alegria quando o seu filho está com você. É uma alegria. É procura. E o pai procura pelos filhos fiéis, para que esteja com ele. Deus, Ele tem saudade de muitos aqui. Deus, Ele tem saudade de você. Tem saudade. Por isso que Ele está procurando. Está procurando porque você está sumido. Não, pastor, eu estou vindo no culto. Olha que bonita, a igreja toda cheia. Ai, que bonito. Mas igreja cheia de pessoas vazias, de pessoas ausentes de Deus, que não faz muita questão da presença dele, que usa Deus só como gênio da lâmpada, quando eu estou precisando de algo. Ele é pai. Talvez o dia que você for pai e mãe, você vai entender que os filhos que te procura pelo que você é, e não pelo que você tem, ou que você pode dar para eles. É a coisa mais triste na vida de um pai, na vida de uma mãe. É um filho que busca a face dele só por interesse. É terrível, porque ele sente ali a total ausência de amor e importância da pessoa dele. É terrível. Imagina como nós ferimos o coração de Deus quando nós procuramos a face dele só por interesse. Nós buscamos aquilo que ele pode nos dar e não aquilo que ele é. Então, a mensagem de Deus é que Ele está te procurando. E Ele só te procura, tem uma boa notícia, porque Ele sabe que existe um fiel aí dentro. E você também sabe. Está perdido por aí, mas está aí. O homem fiel, a mulher fiel pode estar perdido, mas está aí dentro. Sabe por quê? Porque você teve um encontro com Ele. E quem encontra com Deus jamais será o mesmo. Você sabe disso. Você sabe disso. Talvez você esteja como Mateus capítulo 17, o filho daquele homem que foi clamar a Jesus, que às vezes caía na água, às vezes caía no fogo, às vezes estava com o Espírito Santo, às vezes estava no céu, às vezes estava no inferno. Lunático. Quantos cristãos lunáticos nós vemos hoje, que não tenham uma postura firme e fiel em Deus. Ele diz mais. Para que mais? O que anda num caminho reto. Aí a gente só vai conseguir esse caminho reto pela pessoa do Espírito Santo, como nós lemos na proclamação. É o Espírito Santo que vai me ajudar a manter minhas vestes limpas. Ele vai me ajudar e Ele vai me conduzir, o Espírito Santo, até a cruz do Calvário, para que eu lave no sangue de Jesus as minhas vestes, como está escrito no livro de Apocalipse. E eles lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Quem é que nos leva à cruz hoje? O Espírito Santo. Quem é que nos lembra da cruz? O Espírito Santo. E assim eu vou manter a unção sobre a minha vida, porque caso contrário, a unção desaparece. Porque a unção não fica onde o pecado está, onde a iniquidade está. Não é quem peca, então essa área a gente estaria lascado. Mas aí a gente tem que reaver os nossos pensamentos, a nossa mente em Cristo. Permitir ser conduzido pelo Espírito Santo para nós lavarmos as nossas vestes. Nós temos que lavar as nossas vestes diariamente e branquejar ou alvejar no sangue de Jesus. Ele está dizendo que esse tipo de pessoa vai fazer o quê? Lá no finalzinho, caminho reto, esse me servirá. Esse me servirá. Aí a gente vai ler de trás para frente. Só vai servir
quem anda no caminho reto. Só vai estar no caminho reto aquele que está com Deus. Só vai estar com Deus aquele que for achado pelos olhos de Deus. Agora, muitas pessoas não estão servindo a Deus. Está trabalhando, ganhando dinheiro, está lindo, está maravilhoso, não está roubando, não está matando tal, mas não está servindo a Deus. Não está servindo a Deus porque não está andando no caminho reto. Não está andando no caminho reto porque não está com Deus, porque se estivesse com Deus, estaria no caminho reto. E aí, consequentemente, os olhos de Deus, Isaías 59:2, coloca aí, os olhos de Deus. E aí diz assim, Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto dele, de nós, para que ele não nos ouça. Vai ficando pesado, não vai? Queridos, a gente não tem outra alternativa. Coloca para mim Salmo 101:7. Nós não temos outra alternativa. Uma vez que nós fomos alcançados pelo precioso sangue de Jesus e que o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente tem que decidir de verdade a servir, decidir a viver uma vida com Deus. Lógico, a gente não pode esquecer que nós temos necessidades aqui na terra. Pode ficar tranquilo, mas aquilo que há de comer e beber e vestir, Jesus vai prover. Sim, à medida em que você tiver uma necessidade. Agora, você pode desfrutar de tudo isso com estratégia. Você tem uma vida com Deus? Tenho. A Bíblia diz que Deus vai te dar força e estratégia para alcançar as metas físicas. Está escrito isso em Deuteronômio, não coloca não. Está escrito isso em Deuteronômio, no capítulo 8. Lá no versos 7, 8 mais ou menos, Deus ele nos dá força para nós enriquecermos. Mas para tudo isso, tem uma vida de comunhão com Deus, acredite. Sem mim, ele diz, nada podereis fazer. Pastor, meu problema não é dinheiro, a questão é dentro da minha casa. Ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Pastor, a questão é minha saúde, sem mim nada podeis fazer. Pastor, o problema é meu emocional, sem mim nada podereis fazer. Não é a tua religiosidade, mas a tua comunhão com Ele. Ele está procurando os fiéis para que esteja com Ele. Deus, primeiro, Ele tem saudade de nós. Deus, Ele não nos busca por interesse. E, aliás, Ele é Deus. Nada podemos fazer por Ele. Nada podemos fazer, a não ser que seja com Ele. O que usa de engano, eu só quero mostrar o versículo 6, só para mostrar que eu estou continuando a ler o Salmo 101. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo, e que anda num caminho reto, esse me servirá. O próximo versículo é, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Ah, pastor, aquela pessoa desviou. O que usa de engano não fica. Eu estou lendo Bíblia, amém ou não? Estou lendo Bíblia. Ah, pastor, usou de engano. A Bíblia diz que da boca do justo tem que ser. Agora todos sabem. A Bíblia diz que da boca do justo tem que ser. Se passar disso, provém de quem? Maligno. O que é isso? Ele é o enganador. Ele enganou desde o princípio. O homem, ele enganou. Aí as pessoas querem dar jeitinho. Não fica dentro da casa de Deus. Pessoas articuladas que usam da sua articulação, que é um dom, que usa da sua articulação para poder enganar, não fica por muito tempo. Pode ser quem for. Ele mesmo fica incumbido de tirar. A Bíblia diz que saiu dos seus, porque não era seus, porque se fosse, teria ficado. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa.
o que profere mentira, não estará firme perante os meus olhos. O que é estar firme? Essa pessoa sempre vai desviar dos olhos de Deus. Então isso é um chamado, e um chamado de amor, porque Ele está procurando para que fique com Ele. É um chamado de amor. Ele está nos convidando para nós sermos amados por Ele. Ele quer nos amar, para que estejamos diante dEle. Mas Ele está mostrando que algumas pessoas não estão diante dEle. É o verso 7. Porque as pessoas estão usando de engano. E às vezes você não está nem enganando os outros. Às vezes você está enganando a si mesmo. Que há uma vida melhor longe de Deus. Que é possível viver uma vida de frutificação longe de Deus. Talvez você esteja se enganando, recebendo mensagens da serpente, dizendo que, Deus sabe que o dia que comer disso, você abrirá o teu entendimento, você serás como Ele. Talvez você está aceitando a ouvir mensagens que não sejam de Deus para a tua vida. Houve um debate sadio, uma conversa sadia a respeito daquilo que dá certo e daquilo que é certo. Ficamos mais ou menos 2 horas conversando. Fiquei conversando com 2 amigos empresários daqui de Juiz de Fora, quinta-feira, a esse respeito. Mas o que fulano falou dá certo. Eu falei, mas o que o fulano falou não é certo. Não é o que dá certo, é o que é certo. E a gente tem que procurar, não é o que dá certo, mas o que é certo. O que é correto? Roubei um banco, deu certo. Eu fiz uma maldade, eu roubei, deu certo. Tá, mas estou te perguntando se deu certo, é certo? Então a gente tem que começar a avaliar isso daí. Tem muitas coisas na nossa vida que dá certo, mas não é certo. O que tem dado certo na sua vida até agora, pode não ser certo. Apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, ou eu posso todas as coisas. A despeito disso, eu poder todas as coisas, nem todas as coisas me convêm. E quem é que sabe o que te convém ou não? É você mesmo. Então essa chamada de amor, Ele sabe que existem fidelidade dentro de nós, foi por isso que nós fomos alcançados. Mas nós estamos deixando essa fidelidade de lado, assim como no livro de Malaquias, Esaú deixou a fidelidade de lado, mas Jacó, que era cheio de jacosice, se aprimorou nessa tal chamada fidelidade. Aquele que era a projeção para que fossem as gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, foi cortado. Está escrito isso claramente, você conhece a história. Aí passou a ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas não é isso que a Bíblia diz, que deveria ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Esaú, porque ele era o primogênito. Ele é que tinha promessa. No entanto, ele começou a pensar em outras coisas e viver outras coisas que não era concernente ao chamado dele. O chamado dele, de Esaú, era para ser o primogênito, pelo qual receberia toda a herança espiritual do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. No entanto, isso passou a ser para quem realmente se interessava, Jacó, um homem sem escrúpulo, um homem que já nasceu tentando passar o irmão para trás. Você conhece a história. No entanto, foi para ele que foi entregue as gerações. Geração de Esaú foi cortada. Aquele que era o filho da promessa foi cortado, mas o filho que não tinha promessa passou a ser o detentor da promessa, porque desejou estar com Deus, desejou as coisas de Deus. Isso desde a fundação do mundo, desde a história.
do Deus que procura o homem, do Deus que procurou um homem na terra, chamado Abraão, e tirou ele. Depois Deus, ele vai e procura Moisés para libertar o seu povo. Deus está sempre à procura do ser humano. Acredite, não é o homem que procura Deus, nunca foi. No Éden, foi Deus que procurou o homem, depois do homem ter feito as caquinhas, em capítulo 3 de Gênesis, versos 10. Foi Deus que procurou, e Deus está procurando até hoje. Será que Deus, ele pode te achar? Será que você vai se permitir Deus, ele te achar, te encontrar o fiel que existe aí dentro? Todos nós temos, segundo a ciência, as partículas de Deus dentro de nós. As partículas, a identidade de Deus dentro de nós. Mas será que nós vamos permitir, será que nós vamos daqui para frente, nesse mês de setembro, permitir que a nossa espiritualidade, não só sermos seres espiritualistas, não, mas seres espirituais. Não são pessoas espiritualizadas, são pessoas cheias do Espírito Santo. Será que você vai permitir isso? Mas não é porque isso vai te fazer mal, é porque isso vai te fazer bem. É que isso vai te trazer paz. É que isso vai te trazer realizações. E não existe riqueza maior aqui na terra. Eu vou frisar isso. Não existe riqueza maior aqui na terra do que paz. E o que é paz? Paz é vida com Deus. Ele é que nos dá a paz que excede todo entendimento. Vem dele. Vem dele, é ele que dá. Essa paz aí é a gente que tem que buscar. Aí ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Mas aí você tem que ser honesto. Não dá para ser uma pessoa mentirosa, não dá para ser um enganador. Ele diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem uma proposta para que nós venhamos a estar com Deus e nós não sermos desligados, ou de nós nos desligarmos do nosso relacionamento com Deus. Aí o que vai sobrar é só o saudosismo, para esse versículo 7, o que sobra é só o saudosismo, de uma vez você ter sido de Deus, de uma vez você ter sido usado por Deus, porque, pastor, mas eu sou de Deus, eu estou desviado, mas eu sou de Deus. É nada, mentira, 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 é engano. E quanto mais você engana, mais longe você está de Deus. É mentira, você é mentiroso. O diabo está falando no teu coração. O pai da mentira está falando aí, você é mentiroso. E você está replicando aquilo que hoje o seu pai, ele é mestre. É mentira. Que é isso? Se você está desviado, você está longe de Deus. Não, pastor, mas eu amo a Deus. Você pode amar a Deus, pode amar o capeta, pode amar a vida, teu estilo de vida. Olha só, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, não fica dentro da minha casa. Não fica dentro da minha casa, que usou de engano. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Não, pastor, mas o que isso tem a ver? Volta ao versículo 6. Ele está dizendo, meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, para que ande em um reto caminho. Esse me servirá, esse me servirá, esse me servirá, esse me servirá, vai me servir. Servir a Deus. Quantos servos de Deus temos aqui? Pronto, vai servir a Deus. Querido, olha para você que está aí assistindo aí. Ou talvez você que está perdido aqui, que fala assim, pô, logo hoje que eu vim na igreja, você vê que Deus te ama. Se você não serve a Deus, se você está longe da casa dele, está longe da casa dele, e não está servindo a ele, você não é dele. Vou ler novamente. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, para que ande num caminho reto, santidade, esse me servirá. Verso 7.
O que usa de engano não ficará dentro da minha. Não, fala alto. Dentro da minha. Não, eles têm que ouvir. Dentro da minha casa. Não fica dentro. O diabo vai fazer com que você, ou ele vai falar 1001 situação para criar 1001 artifício para você estar longe da casa de Deus. Longe da casa de Deus, longe da casa. Tem gente, eu vou falar aqui, posso falar? A garganta já está coçando, pode falar? Mas se você falar que não, eu vou falar assim, do mesmo jeito. Tem gente que está dentro e não serve. Olha aqui, estou olhando para muitos aqui. Está aqui dentro e não serve ao corpo de Cristo. Está aqui dentro. Estou falando mentira? Eu quero interagir com vocês. Eu quero que vocês me ajudem a pregar. Você está aqui dentro e não serve ao corpo de Cristo nos encontros, nos congressos, nos ajuntamentos. Não serve. Na célula, você faz o que você quer. Não o que a Bíblia diz, você faz o que você quer. Pastor está falando bobagem? Não. Então, se aqui dentro você não serve, imagina lá fora. Então, esse papo de desigrejado, servir e ser de Deus, eu estou dizendo, segundo a palavra, é mentira. Você está se enganando e permitindo que papai, o teu papai agora, segundo a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus falando, vocês têm como pai o Satanás. Ele é seu pai, porque ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E quem tem por pai faz aquilo que o pai faz de tudo para agradar o pai. Então tem gente que vive no engano e tem gente que vive na mentira, que é o versículo 7. Não consegue ficar dentro da casa de Deus. Ah, não consegui ficar porque lá cobra muito. Seu papo já está todo serpenteado, já está todo, sabe, cheio de serpente na mente. Aí fica com desculpa. Mas ali cobra muito. Tudo bem, velho. Satanás está falando, tudo isso eu te darei. É só se prostrar e me adorar. É só vir para o lado do papai chifrudo. Está limpo. Aqui você pode tudo. Pode sair, sabe, distribuindo, quem quer dinheiro, aí quem quer meu corpo, quem quer isso, quem quer aquilo. Pode ser corrimão, todo mundo põe a mão, pode fumar, beber, pode fazer tudo. E vai ter uma vida desgraçada. Jesus é o remédio. E muitos de nós estamos burlando a doença que há em nós, por não querermos tomar o remédio. Não é uma questão de opção. Na verdade, se você quer a vida, não tem opção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem opção. Pastor, se você quer viver, a Bíblia diz, Deus está dizendo, no Antigo Testamento, em várias partes, eis que ponho diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Não existem outros. Pastor, tem meio termo? Não. Não tem meio termo, querido. Pastor, eu quero viver no meio termo. É enganador, vai se lascar. Olha o que diz aí, ó. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós tendes como pai o diabo. Jesus estava falando nos judeus que acreditavam nele, os crentes. Jesus estava falando para os crentes que acreditavam nele. Jesus começou a apertar eles pela conduta deles, por aquilo que eles faziam, ou aquilo que eles não faziam. Porque Jesus tocou numa área que muito crente não gosta que seja tocado. Dá uma olhada, volta aí o verso 27. Agora a gente vai parar no 32. Mas não entenderam que ele falava do Pai, não entenderam. Disse-lhe Jesus, quando
levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Está falando para os judeus que criam nele. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por que ele não me deixa só? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se você faz o que agrada a Deus, Deus nunca te deixa só. Significa que se você desagrada a Deus, a gente já leu em Isaías 59, 2. Deus não é um Deus de vai e vem. Somos nós. Ok? Mas pastor, está ou não está? Deus está com a gente ou não está? Bom, depende. É nós que temos variação de pensamentos, de humor e de rota. Deus não. Deus é reto. Tem um reto e justo caminho. Versos 29, versos 30. Dizendo ele essas coisas, muitos acreditaram nele. O versos 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam em quem? Jesus estava falando para crente. O que é que Jesus estava falando para crente? Para que eles permanecessem na minha palavra. O que é difícil hoje por crente não é permanecer na igreja. Aí você sabe disso. Você deve estar pensando, cara, o que eu vim fazer hoje nesse culto? Ouvir o verso seguinte, mas escuta aí, segura aí. Você veio aqui essa manhã para ouvir o verso seguinte, mas no entanto, vamos firmar nesse 31. Ele dizia isso para os judeus que criam nele. Se vocês permanecessem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus. Ele está dizendo que verdadeiramente vocês serão os meus seguidores. E aí na frente ele vai falar que o pessoal não está seguindo ele, está seguindo o capeta. É firme, é forte, mas, pastor, mas é a Bíblia, amigo. E ela serve para mim, serve para você, serve para minha família, serve para todo mundo. Você não é obrigado a seguir a Bíblia. Mas se queres vida, se queres as bênçãos, a fonte é ali. Eu tenho opção, se você quer a vida, não. Pastor, não tem. Mas eu vou me rebelar. O problema é teu, aí é contigo. Mas se você quer vida, se você quer viver uma vida de paz, Ele está te chamando para ficar do ladinho dele. Ele está querendo despertar a fidelidade, o fiel que há dentro de você. Ele está dizendo da seguinte forma: aí vocês vão ser os meus discípulos, mas tem que permanecer na minha palavra. Tem que ficar na minha palavra, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aí o verso 32, aí arrepia. Estava falando para crente, diga, estava falando para crente. Quantos creem em Jesus aqui? Está falando para você, está falando para mim. E conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. Pastor, dá para fazer uma sessão de descarrego de mim? Besteira, você não vai conhecer, vai cair ali no mesmo buraco. O que eu tenho que te fazer? Mostrar o buraco e as consequências do buraco, para que você conheça o buraco. E quando você for passar por ali novamente, porque não tem como você não passar por esse caminho, mas tem um buraco, você vai pular o buraco, você vai evitar o buraco. Isso é conhecer a verdade. Não tem como nós sairmos daqui da terra e arrancar de nós esse corpo pecaminoso. Não tem como. Como diz o apóstolo Paulo, eu vivo no corpo do pecado. Não tem como. A questão é como nós desviarmos ou pularmos o pecado, conhecendo que ele está ali. Aí o verso 33, aí começaram a fazer o que muitos vão fazer aqui agora. Responderam: nós somos da descendência de Abraão, nós nunca servimos ninguém. Como diz, tu sereis livre? Pastor, eu venho aqui na igreja, já sou batizado, sou dizimista, sou ofertante. Como diz o Senhor que eu preciso de libertação? E aí, é um nó. Isso quem estava falando para Jesus eram os crentes. E os crentes hoje falam a mesma coisa.
Se eu chegar perto de você, eu olhar para a tua cara aqui, no meio de todo mundo, falar assim, ó, você está precisando de libertação. Você nunca mais vem aqui na igreja. Estranho, né? O médico chega lá, você vai no consultório. E ele fala assim, ó, você está com câncer. Eu falo, eu nunca mais vou voltar lá. Ele falou que eu estou com câncer. Não é melhor curar a questão que foi diagnosticada? Não é melhor combater? Não, eu prefiro viver com câncer. Eu não vou voltar no médico. Toda vez que eu vou lá no médico, segundo o vice-presidente, e que foi um presidente interino aqui no Brasil, chamado José de Alencar, quem lembra dele? Quem lembra de José de Alencar? Estou falando o nome errado, gente? Quem lembra desse presidente? Oh, pelo amor de Deus. Gente, quem lembra do presidente? Pelo amor de Deus. Ele diz que você ficou doente de quê? O nome da minha doença é check-up. Eu vivia isso muito bem. A minha vida estava maravilhosa. Presidente do Brasil. E não sei o que tem mais. Aí eu fui fazer um check-up. Do dia que eu fiz o check-up, que eu descobri que eu estava com câncer, eu comecei a morrer. E ele disse, palavras de José de Alencar, ó, Deus, se Deus quiser me levar, Ele não precisa de um câncer para poder me levar. Mas se Deus quiser que eu fique, ainda que seja um câncer, eu vou ficar. Palavra de José de Alencar, só você ler. De que o senhor ficou doente? Check-up. Então tem gente aqui que não quer ir no médico, porque não quer fazer check-up. Porque se fizer o check-up, vai falar assim, o médico vai me falar coisas que eu não quero ouvir. Tem muita gente que não quer vir na igreja, porque não quer tomar o remédio. Porque vindo na igreja, Deus vai falar aquilo que ele não quer ouvir. Diga, mas é necessário. Sim, é necessário. Por quê? Porque Ele te ama. Ele é Pai. Ele está querendo olhar para você e Ele acredita, Ele sabe, tem um fiel aí dentro. E Ele quer que esse fiel esteja juntinho dEle, para que fique comigo para sempre. É uma chamada de amor. E aí, mas amor, pastor, está pegando no rim. Sim. Ele diz, eu repreendo a quem eu, e açoito a todos que eu recebo por. Então Ele te ama e vê que você é filho. E é por isso que Ele está falando desse jeito. Pastor, é o senhor que está falando. Eu não, estou lendo Bíblia. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, amigo. Vocês estão levando ripado, eu também estou. Sou gente igual a você. Eu não estou isento, aliás, muito pelo contrário. Eu levo pedrada 2 vezes. Uma quando eu leio a palavra e outra quando eu passo a palavra para vocês. É 2 vezes que eu levo a ripada. Vocês é só um. E que bom, porque Ele está fazendo isso porque Ele te ama. E Ele te tem, Ele nos tem como filhos. Então, Ele está dizendo, quem é que permanece na minha casa? Aquele que não usa de mentira, de engano. É verdade, sim, eu fiz, eu me rendo. Ou você se rende, ou você morre. Ou você se rende, ou você morre. Ou você se rende, ou você morre. A decisão é sua. Chega uma situação na nossa vida que para evitar a morte, nós temos que nos render. Se rende hoje ao Senhor. Se rende Ele hoje. Sabe, Ele tá procurando. Ele é justiça. Você está sendo procurado pela justiça. Para de se esconder. Para de usar de engano. Pare.
Se apresente, não precisa me procurar mais não, Senhor, estou aqui. Para de viver uma vida de fugitivo, fugindo do propósito de Deus, fugindo daquilo que Ele tem para você. Para de fugir. Ele está te procurando. Coloca aquela imagem novamente, Jorge. Fique de pé vocês no lugar e nós vamos orar ao Senhor. O rostinho de quem vai estar ali hoje no mundo espiritual. Ele está procurando. Feche teus olhos. Existe um fiel aí dentro. Existe um homem fiel aí dentro. Você sabe disso. Às vezes você está sendo dominado pelo pai da mentira. Existe uma mulher fiel aí dentro. E você sabe disso. Hoje Deus quer despertar esse homem, essa mulher, esse jovem, essa senhora. Ele quer despertar o fiel que há aí dentro. Ele está chamando esse fiel. Esse fiel tem se escondido de Deus. Você tem colocado engano, tem colocado mentira sobre a sua caminhada com Ele. E essa manhã nós estamos aqui nos braços do Pai. E Ele está dizendo: eu quero que vocês fiquem comigo, do meu ladinho para sempre. É Ele que quer. É Ele que está te procurando. Maria, João, Alexandre. Ele está procurando cada um. Kennedy, Vitor. Ele está procurando Fabiano, Elisângela, Mauricéia. Ele está procurando o Alan, está procurando todos nós. Ele está procurando cada um de nós, para que esteja junto com Ele, porque Ele tem saudade. Ele tem saudade dos fiéis dEle. Ele tem saudade quando você o amava, quando você sentia falta de estar na presença dEle. Muitos já não sentem falta de estar na presença do Pai, porque está cheio de afazeres, está cheio de... Hoje ele cresceu e não faz mais questão do Pai, mas Ele está procurando. Talvez nós estamos procurando as posições, os cargos, mas nós não estamos querendo ficar com o Pai. Por isso muitos não estão suportando ficar na casa do Pai. Por isso que muitos estão se escondendo do Pai. Mas Ele tem saudade. Ele tem saudade de quando você ia com todo amor para a célula, todo empolgado, todo cheio de Deus. Ele tem saudade quando você desejava a data do próximo encontro, para você estar levando o seu primo, para você estar levando o seu tio, para você levar o seu amigo. Ele tem saudade de um homem, de uma mulher fiel. Não é que esteja na igreja, não é que esteja na presença dEle, esteja diante dEle, mas também que esteja na casa dEle. Como consequência, você tem se desviado do Pai. Você tem cada vez estado mais distante do Pai. E Ele está dizendo que eu estou à procura de você essa manhã. Eu estou procurando você em essência. Você, não a sua imagem, mas eu estou procurando você em essência, o que há dentro de você, o homem que você é de Deus, a mulher que você é de Deus. Ele está procurando essa manhã. Ele pode te achar. Você pode falar como Isaías: Senhor, não precisa me procurar mais não, eis-me aqui, para que
que te sirva, envia-me a mim. Mas você tem que ser de coração, tem que ser verdade, tem que ser entre você e Deus. Talvez você é um cristão, mas está vivendo uma vida vazia, sem sentido. Então você é homem e mulher de Deus, mas está vivendo uma vida sem foco, uma vida sem alvo, sem propósito. Onde foi que eu errei, pastor? O diabo que fala com Jesus, fala conosco todos os dias, todos os dias. Te darei isso, se tu és filho de Deus, faça isso, se tu és filho de Deus, faça aquilo. E parece que nós estamos ouvindo mais o capeta do que ouvir Deus. E ele está sentindo saudade, ele está dizendo: eu estou procurando porque você está distante, eu estou procurando porque você está sumido. Se apresente para Deus essa manhã, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que foi lavado e remido pelo sangue. Você tem andado com a sua alma toda destemperada. Tem crente querendo até usar o suicídio para se livrar da vida, porque não aguenta mais viver. Por quê, pastor? Porque você deixou as antigas veredas, porque você deixou o propósito. Você lembra como Deus te entregou um caminho, e quando Deus te entregou aquele caminho, você se encheu de vida. Você lembra disso, onde você era apaixonado. Jesus está falando para aqueles que creem nele. E se você está aqui essa manhã, Jesus está falando contigo. Ele está dizendo: ainda é possível. Se você está aqui essa manhã, ainda é possível. Só se renda a mim, se renda a minha palavra. Sabe por que o Pai está comigo? Disse Jesus: porque eu faço tudo o que Ele pede. Se você fizer tudo que o Pai pede, Ele vai estar contigo, Ele vai te empoderar. O que é isso, pastor? Vai te dar poder e autoridade contra demônios. O crente que está colado com Deus, Satanás não toca. Satanás vai tentar tocar em tudo enquanto é coisa, mas ele não vai tocar na tua família, não vai tocar na tua casa. Satanás não toca naqueles que estão do lado de Deus. Olha a vida de Jó. Por tocar em tudo nele, não. Porque vida com Deus, todo lado de Deus, todo lado de Deus, todo lado de Deus. Satanás, quando vier, ele é aquele que finge ser um leão, aquele que ruge como que se fosse um leão. Ele vai chegar na tua casa e vai ver o verdadeiro leão da tribo de Judá. O diabo vai tocar nas tuas emoções todo dia, todo dia. Se o diabo tem acesso aos teus ouvidos, ele vai falar todos os dias da tua vida. Se tu és filho de Deus, porque está passando por isso. Se tu és filho de Deus, olha, está comendo pedra no lugar de pão. Ele vai falar todos os dias na tua mente. Deus, Ele está procurando um homem fiel, uma mulher fiel, para que esteja do lado dele, para que seja um homem reto, para que seja um homem, uma mulher pelo qual Deus possa usar. Deus não usa qualquer vaso. Ele usa vaso pequeno, Ele usa vaso bonito, Ele usa vaso feio, mas Ele não usa vaso rachado, Ele não usa vaso furado, que não retém as águas do Espírito dEle. E Ele tem saudade do fiel que está aí dentro. Se apresente para Ele hoje. Lembra das antigas veredas. Lembra de quando Deus te usava. Lembra quando Deus te usava. Deus queria te promover. Deus, Ele queria que você estivesse num lugar mais alto, numa posição mais alta. E não é cargo não, querido. É dentro de você. Porque muitas pessoas estão dentro de cadeias. São cadeias internas. Sabe o que é isso? O seu corpo está livre, mas a sua alma está presa. O seu corpo está livre, mas a sua alma está presa.
Deus quer libertar você. Jesus está dizendo: se você conhecer e reconhecer a verdade, ela vai te libertar essa manhã. Para que você está vivendo essa prisão? Para que você está vivendo essa situação? Não era mais fácil se render ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor? Não seria mais fácil? Por que resiste? Por que você está resistindo? Por que você está resistindo? Recalcitrando contra o Espírito Santo. Ele quer que você viva aqui na terra como um filho, como uma filha, e que desfrute. Ele mesmo disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não está falando do pão que perece, está falando de viver uma vida em abundância. Ele está falando de viver uma vida com prazer, a paz que excede todo entendimento. Quantos aqui com teus olhos fechados, que ainda não entregou sua vida para Jesus, quer receber Jesus? Levante a tua mão ao céu. Levante a tua mão ao céu. Amém, amém, amém. Pastor, estou entregando minha vida para Jesus hoje. Com teus olhos fechados. Mais alguém? Agora, abaixa as tuas mãos. Quem aqui sabe que já é cristão, já é crente, mas precisa se render à vontade de Deus, à palavra de Deus? Quantos aqui que têm resistido aquilo que a Bíblia fala? Não é o que o pastor fala, mas o que a Bíblia fala. E você sabe que você está resistindo. Que hoje você quer se render à vontade de Deus, que você quer se render a Ele, porque Ele está procurando o fiel que é aí dentro, e Ele sabe que há fiel aí dentro. Levante a sua mão. Isso, amém, 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 para dezenas e dezenas de pessoas. Levanta a sua mão mais alto, para você falar: é comigo mesmo. Senhor Deus, a todos que estão com mãos levantadas, eles reconhecem que não estão 100% rendidos ao Senhor, à tua palavra, mas hoje eles se manifestam levantando a mão para o Senhor, não para o pastor. Eles estão dizendo para o Senhor que quer voltar para o justo, verdadeiro e reto caminho. Usa a partir de agora esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, mas usa, Deus, com a unção do teu Espírito, para que sejam tremendamente usados pelo Senhor, e que eles venham viver uma vida de paz aqui na terra, desfrutando daquilo que o Senhor tem para entregar. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.